Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Damos entrada no novo episódio do Teatro. Hoje, nesta quinzena, à conversa com a Catarina Rolo Salgueiro, atriz e encenadora, um dos elementos fundadores da companhia Os Possessos. Olá, Catarina. Olá. Bem-vinda e obrigada por vires ao podcast. Obrigada. Do Dona Maria II. Tu estás na estrada, ou has de estar na estrada, com a Odisseia Nacional do Dona Maria II, porque o espetáculo Ainda Marianas, estreado no ano passado, em 2022, vai voltar à cena com apresentações em outubro deste ano, no âmbito da rede Eunice AGAs. Isto de reviver um espetáculo, de trazê-lo de novo à cena, ao palco, à vida, depois de ele já ter eventualmente estado arrumado e guardado, possivelmente na gaveta das coisas passadas ou acabadas. Como é que é isso para ti? O reencontro é sempre prazeroso ou pode ser estranho voltar a encontrar um espetáculo que já era passado? Este não era assim tão passado, mas ainda assim. Verdade. Sim, este espetáculo, apesar de tudo, portanto, estreou em abril do ano passado. E sim, agora vai ter uma carreira longa, que é o que se quer normalmente dos espetáculos, não é? Que não façam só aquelas carreiras curtas a que agora estamos habituados, infelizmente. E normalmente, eu gosto muito de reposições, porque acho que os espetáculos amadurecem muito, ganham coisas novas, diferentes, normalmente melhores. Claro que também há casos em que o espetáculo se pode ir afastando daquilo que era a sua essência ou a origem. Neste caso específico, pronto, para além de continuar a fazer todo o sentido, apresentá-lo pelas temáticas e pronto, para o ano temos o aniversário dos 50 anos do 25 de Abril. Por acaso, para o ano ainda não temos nenhuma data prevista. Mas vai fazer muito sentido. Mas vai fazer sentido. Que ainda haja ainda Marianas. Sim, exatamente, sim. Mas para além disso, eu acho que este espetáculo tem amadurecido bastante e pronto, e inclusive vai-se transformando porque devido às circunstâncias da vida também, eu própria já tive que entrar como atriz no espetáculo para substituir uma das atrizes que não pôde fazer, já aconteceu. À última hora? Como é que foi? Não, já, ou Tiveste seja, isto tempo. é tudo conversado com tempo e claro que nós temos sempre que nos desdobrar, não é? E aceitar vários trabalhos ao mesmo tempo. Porque podia acontecer última hora. Podia acontecer. Ainda agora, sim. antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de um desses Sim, episódios exatamente. em que é preciso apagar alguém fogo. Entrar em cena assim à última hora. Não, mas neste caso foi uma substituição que estava prevista com bastante tempo. E foi em Coimbra, no 25 de Abril, em que eu tive que substituir uma das atrizes, a Teresa Coutinho, e agora, por exemplo, a Rita Cavasso também vai ser substituída, portanto, o espetáculo está sempre a ganhar outras cores também, não é? O Ainda Marianas é uma criação tua e da Leonor Buesco sobre o texto das Novas Cartas Portuguesas. O que vos levou a fazer um espetáculo sobre este livro pornográfico e atentatório da moral pública? Estou a citar, foi uma espécie de perplexidade pelo facto de, até bastante tarde, nas vossas vidas, na tua vida em particular, este livro e tudo o que ele implicou e tudo o que ele suscitou, ter sido um absoluto desconhecido para vocês até bastante tarde. O que eu quero saber é onde é que nos contas essa história, onde é que as Novas Cartas e a história das Três Marias entram na tua vida? Então, foi mesmo por acaso, pronto, lá está, durante toda a minha escolaridade, durante todos os anos em que eu estive a estudar, inclusive eu ainda estive, portanto, para além da escola, da formação normal, não é? Depois estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas antes disso ainda estive um ano na Faculdade de Letras, em Línguas, Literatura e Cultura, e quer dizer, ao longo de todo esse tempo o livro nunca me foi apresentado, nunca foi mencionado, e surgiu por acaso um dia em que eu estava a ver um filme documentário da Leonor Noivo, chamado Outras Cartas ao Amor Inventado, em que de repente eu fiquei mesmo, foi em choque, quando comecei a perceber a dimensão do livro, não é? E na altura, pronto, há assim passagens e certos que a Leonor inclui, não é? No filme, mas que eu percebi logo bem, isto de certeza que tem uma dimensão muito maior do que aquilo que é possível abarcar, tanto num livro como num espetáculo, não é? Portanto, fiquei com muita curiosidade de ir ver o livro. E depois em conversa com amigos meus, sobretudo de pessoas da minha geração, lá está, por exemplo, os meus pais conheciam o livro, mas também não o tinham em casa. Portanto, era uma coisa de, sim, sei quem foram, sei quem são, mais ou menos, ou seja, sei o que é que aconteceu, mas não tinham o livro em casa.
E as pessoas da minha geração, então, eram um desconhecimento total. Tanto que quando eu falei com a Leonor, ela própria também nunca tinha lido o livro. E pronto, e partimos logo para esse processo de descoberta do livro em conjunto e depois também descoberta do que é que foi o processo judicial. E aí sim foram muitas horas passadas no Campos da Justiça, que é onde é possível consultar o processo, que está lá todo. Andaram a ler o processo? Andámos a ler o processo, são 2 ou 3 dossiês, assim, bastante extensos, Sim. em que não é possível fotografar, não é possível, portanto... Mas é possível tomar notas? Sim, tivemos que transcrever mesmo, não foi à mão, mas foi ao computador, e foram muitas horas de transcrição. Por acaso é pena, acho eu, o processo não estar editado, porque há processos de julgamento que já é possível ler, não é? Ou pelo menos digitalizados, não é? Mas não, aquilo é mesmo uma coisa assim arqueológica, que uma pessoa tem de ir lá e mexer no papel. O processo só foi concluído depois do 25 de Abril, não é? Elas acabaram por ser absolvidas, as Três Marias. Exatamente, sim, e é possível ler lá, aliás, nós incluímos no espetáculo, pronto, a nota de absolvição do juiz, mas sim, foi logo após o 25 de Abril, portanto elas estavam ali na iminência mesmo de serem julgadas, não se sabia o que é que ia acontecer, não é? Podiam ser presas, mas se não fossem presas, de certeza que seriam impedidas, obviamente, de publicar, não é? De ter assim uma vida, ou seja, uma vida quase de exclusão, não é? Sim. Daquilo que elas faziam. O livro é de 72? Exato, sim, foi publicado em 72 e imediatamente apreendido. Bom, a partir do momento em que conheces as novas cartas e se instala em ti e tu instalas na Leonor Buesco a ideia de fazer um espetáculo sobre as novas cartas, imagino que uma das prioridades tenha sido chegar à fala com a única das Três Marias ainda viva, e viva ainda hoje, a Maria Teresa Horta. Já agora a Maria Isabel Barreno morreu em 2016 e a Maria Velho da Costa há menos tempo, há pouco tempo, em 2020. Aconteceu esse encontro entre vocês e a Maria Teresa Horta. Como é que foi? Quero muito que me contes esse momento. Como é que foi chegar ao pé da Maria Teresa Horta e explicar-lhe que querias fazer um espetáculo sobre as novas cartas? Exato, sim. Algum pânico na tua cara neste momento? Muito pânico, porque para já, pronto, aconteceram muitos encontros, não é? Até este processo foi assim muito longo, desde que começámos a pensar nele até que pusemos a hipótese mesmo, não é, de utilizar o livro. Depois, entretanto, pôs-se a pandemia pelo meio, que veio adiar, pronto, todo o processo de escrita e depois de levar à cena ao espetáculo. Mas esse primeiro encontro foi proporcionado pela Teresa Coutinho, uma das atrizes do espetáculo, que já tinha recebido a Maria Teresa Horta no Clube dos Poetas Vivos. E, portanto, já a conhecia, já tinham uma relação estabelecida. Eu lembro-me de ligar à Teresa, explicar-lhe o que é que queria fazer, e acho que lhe pedi até na altura para ser ela a fazer o primeiro contacto, pronto, ou seja, para quebrar assim um bocadinho o gelo, explicar quem é que nós éramos, o que é que queríamos fazer, sendo que nós já tínhamos conhecimento que poderia ser muito difícil conseguir usar o livro, pronto, para fazer o Vocês espetáculo. Precisavam dessa autorização, até por questões de direitos. Claro que sim, disso. Exatamente. E sabíamos já... Não era só uma cortesia, não é? Não, exatamente. E sabíamos já de outras tentativas que tinham falhado, pronto, no passado. Inclusive é a primeira vez que eu falei deste espetáculo ao Tiago Rodrigues e à Magda, que depois acabaram por programá-lo. Eles avisaram-me logo, olha que pode ser difícil, atenção, vê lá isso, tudo bem, nós programamos, mas só quando tiveres a certeza, a carta dos direitos de autor assinada. Pronto, e a primeira vez que lá fomos, explicámos o que é que era. Ela, muito querida, a Maria Teresa Horta, recebeu-nos na sua casa logo desde o início e estivemos sentadas na sala dela à conversa. E ela, ou seja, não nos disse nem que sim nem que não, disse-nos que achava bem que fizéssemos um espetáculo, mas que teríamos de ter muita atenção, ou seja, o compromisso foi sempre, nós não poderíamos acrescentar nenhum texto que fosse da nossa autoria, no fundo. Ou seja, por exemplo, misturar cartas nossas com cartas das Três Marias, ou inventar muito, ficcionar muito sobre o que é que tinha sido aquele processo. Portanto, o compromisso foi sempre, nós só utilizamos o livro e já na altura queríamos muito cruzar com o julgamento e falámos-lhe disso. Ela própria não tinha conhecimento do que é que existia ainda lá no Campos da Justiça, porque muitas coisas foram destruídas, não é? Depois do 25 de Abril, pronto. Deixa-me só perceber se
Sentiste nesse momento que essas limitações podiam ser um constrangimento criativo? Ou são estas as regras do jogo, vamos jogar com elas? Sim, é assim, por um lado, como foi logo desde o início, nós nem tivemos muito tempo para sonhar muito alto nesse sentido, ou seja, nós sabíamos as regras são estas e se de facto queremos fazer um espetáculo a partir deste livro, então são estas as linhas que temos para nos cozer. Não vamos poder... é isso, extravasar muito. Claro que depois, ao pegar no material, às vezes dava-nos vontade de, pronto, até talvez de fazer mais pontos com os dias de hoje, mas sabíamos, no fundo a nossa missão naquele momento tornou-se, ok, vamos dar a conhecer o processo, o julgamento, o que é que aconteceu a estas 3 mulheres e o livro na medida do possível, sendo que o livro é muito grande, não é? Seria impossível abarcar toda a riqueza daqueles textos num só espetáculo. Essa também foi uma das grandes dificuldades, a escolha do que é que entrava, do que é que ficava de fora. Mas sim, sem dúvida que, claro que nos sentimos às vezes um bocadinho condicionadas no sentido de nós temos mesmo que honrar este compromisso, porque senão o espetáculo também não se faz. E para nós era mais importante fazê-lo do que não o fazer. Mas depois veio o sim da Maria Teresa Horta. Isso foi um momento, ou às tantas perceberam que, ok, isto vai avançar? Ou duvidaste? Chegaste a duvidar? Cheguei a duvidar porque lá está. Nós inclusive apresentámos à Maria Teresa Horta o texto final, pronto, e obviamente como ela tem bastantes compromissos aos quais dar resposta, demorou ali um bocadinho até ver o sim final e nós só tivemos esse sim no primeiro dia em que começámos os ensaios, já com as atrizes, já com a equipa toda. Portanto, entretanto, lá está, o Tiago acabou por programar mesmo sem esse sim, foi ali um voto de confiança e nós tínhamos 2 versões do texto preparadas. Okay. Uma versão sem o livro e outra versão com o livro. Portanto, foi este o ponto de incerteza. Uma espécie de lado B do espetáculo. Exatamente, porque de facto também se o espetáculo, ou seja, se o texto não correspondesse seja, aquilo que tínhamos combinado, de facto haveria legitimidade para a Maria Teresa Horta no final dizer que não é? E nós só temos que respeitar a vontade de uma das autoras, não é? Sendo que ela sempre nos disse que também há o peso da responsabilidade de estar a decidir uma coisa por todas, não é? Portanto, sim, até ao final tivemos essa dúvida e no primeiro dia de ensaios tivemos o sim e depois a Maria Teresa Horta veio à estreia. Eu quero saber disso. Ela foi ver o espetáculo. Ela foi ver o espetáculo, esteve na estreia com a família, assim como a família da Maria Isabel Barrena e da Maria Velho da Costa. E pronto, e esse foi dos momentos para nós mais gratificantes, porque acho que foi assim muito bonito. Finalmente, ou seja, o livro, pelo menos no plano do teatro, sair um bocadinho da invisibilidade, não é? E honrar também a história daquelas mulheres. Portanto, foi assim um momento muito emocionante, para além da condecoração das 3, que aconteceu a seguir à estreia, não é? Pelo Presidente da República. Elas foram condecoradas e, portanto, é isso. Ou seja, acho que, independentemente de tudo, também houve ali um lado de missão que depois foi conseguido, penso eu. O que é que ficou mais contigo ou o que é que mais te marcou desses encontros com a Maria Teresa Horta? Que imagino que tenham sido povoados por muitas histórias, por muitos relatos, sim, para além dos aspectos burocráticos que era preciso resolver, mas o que é que te ficou desses encontros? É sobretudo essas histórias contadas na primeira pessoa, porque há muitas histórias, portanto a Maria Teresa Horta sempre foi, penso eu, a mais vocal sobre o processo e sobre a escrita do livro e portanto há muita coisa que nós conseguimos ler em entrevistas e em artigos de jornal, não é? Portanto, há histórias que já ficaram assim mais famosas sobre tudo o que aconteceu. Mas depois, cada vez que íamos lá à casa, havia sempre algum detalhe novo que ela nos contava e que nós não conseguimos, infelizmente, incluir tudo, lá está, mais uma vez, no espetáculo. Mas lembro-me de uma história em particular que ela contou sobre como é que o papel da mulher estava tão lá atrás, não é? Mesmo na questão da educação. E ela contou-nos uma história que a menina que estava a dactilografar o julgamento, portanto estava a transcrever o que era dito, que pronto, apesar de tudo, ou seja, já era uma mulher que sabia escrever e que estava ali num tribunal, não é? Já tinha, mas que muitas vezes tinha dúvidas de português, ou seja, então que muitas vezes o juiz ou o advogado estava a falar e ela parava e dizia, olha, desculpe, como é que se escreve tal. Portanto, isto é muito os pormenores patuscos de uma história trágica. Sim, de uma história trágica, claro, e que ao mesmo tempo retrata muito bem também o que era
a condição da mulher a nível do atraso de tudo, não é? Sobretudo também na parte mais de educação e depois das profissões, pronto, tudo isso. É uma coisa em relação à história das Três Marias transposta para hoje, enfim, quando falamos dela hoje, a ideia de que escrever implica uma coragem física é uma ideia que hoje nos é estranha, não é? Sim. Felizmente. Os escritores, em princípio, em Portugal, em 2023, não precisam de temer pela sua integridade física, não é? Quando escrevem. Sim, em Portugal, lá sim, está. Claro, não é? fiz esse sim, exatamente, sim, é verdade, quer dizer, elas arriscaram muito, inclusive há um episódio muito famoso da Maria Teresa Horta, que foi espancada, não é? Encontraram na rua, portanto, um carro que parou, saíram de lá uns homens e começaram-lhe a bater e a dizer a famosa frase: isto é para aprenderes a não escrever como escreves. Por causa de um livro de poesia. Exatamente. E, portanto, e para além disso, não é? Portanto, elas todas eram mulheres com família, com filhos, que estavam ali a arriscar muito mesmo, não é? Se fossem presas, de repente, era quase deixarem os filhos órfãos, não é? De mãe, pronto. E então, essa coragem era mesmo uma coisa... A mim impressiona-me muito. Porque elas, de facto, não havia ilusões sobre o que é que ia acontecer, não é? Elas nunca pensaram, isto, pelo contrário, não é? Nunca pensaram isto vai passar despercebido, não, era mesmo, o objetivo era mesmo romper e rasgar com todas aquelas coisas absurdas do Estado Novo e da censura. E, portanto, elas desde o início que sabiam muito bem o que é que ia acontecer e, portanto, essa coragem esteve desde o primeiro encontro. Sabiam o que ia acontecer, ao mesmo tempo que não sabiam que o 25 de Abril ia acontecer. Exatamente, sim. Hoje, retrospectivamente, temos essa consciência. Claro, mas na altura não havia previsão, claro. Não é? Não havia data de validade para aquilo. Não havia uma contagem decrescente. Não é? Exatamente. Encenar as novas cartas é logo um desafio ousado, porque não há nada no livro de linear, de narrativo, é tudo fragmento, de expressão, fala a várias vozes. Imagino que esse problema específico tenha sido objeto de muita discussão entre ti e a Leonor. Como é que foi a discussão de como montar este livro de fragmentos? Sim, foi até ao final. Eu acho que foi mesmo, acho que o texto só ficou fechado aí na última semana de ensaios, porque lá está, o livro é tão rico, tão diverso. O que nós fizemos numa primeira fase, nós tivemos uma residência em Montemor, no Espaço do Tempo, e fizemos uma primeira seleção daqueles textos que para nós eram obrigatórios, Mas os textos obrigatórios era assim uma enormidade de páginas que não fazia sentido, não é? Íamos ter um espetáculo de 4 horas. E então, depois, o que nós tentámos fazer, lá está, foi sempre cozer o que ia acontecendo no processo, no julgamento, com uma espécie de escalada, se quisermos, dos textos, não só a nível de temas, mas a nível de linguagem, daquilo que poderia ser considerado na altura e ainda hoje chocante, violento, etc. Pronto. E depois foi mesmo, quando começámos a ensaiar com as atrizes, também abrimos um bocadinho o processo e pedimos-lhes mesmo para vocês então quais é que são também os textos obrigatórios, o que é que vocês sentem falta que não está ainda aqui, e portanto foi sendo sempre assim uma negociação e o texto só ficou mesmo fechado. Eu lembro que o final do espetáculo mudou para aí a 2 ou 3 dias da estreia, tanto que o Nacional grava sempre um ensaio. E acho que foi do ensaio geral para a estreia, e eu sei que o final que nós temos em vídeo não é o final do espetáculo, porque mudou, portanto foi sempre assim até à última. E pronto, e se calhar se hoje pegássemos outra vez no texto, se calhar ainda entrariam outros textos, não sei. E esses momentos assim de indecisão até à última, para ti são de enorme aflição ou são de uma exaltação que não necessariamente te come os nervos? Eu acho que depende dos processos, pronto, acho que ao longo do tempo também fui ganhando uma calma diferente que não tinha ao início, e este processo em particular, por circunstâncias da vida, que é assim mesmo, não é? Ou seja, a vida depois acontece no meio dos espetáculos. Pronto, eu estava grávida quando fiz este espetáculo, quando ensinei este espetáculo. E então havia assim uma espécie de coisa maior que se sobrepunha a tudo. Portanto, tudo o que ia acontecendo, mesmo esta questão que hoje estamos a falar dos direitos de autor só terem chegado. Quer dizer, antigamente isto para mim seria uma coisa
impensável, não é? Começar um processo de ensaio sem... Mas na altura eu lembro-me daquilo, de eu estar assim uma espécie de confiança. Não, isto vai tudo correr bem, vai tudo ao lugar, nada é grave. Portanto, era assim uma espécie de serenidade. Está a dizer, é mais fácil relativizar, não é? Exato, sim. E depois também, pronto, quando se trabalha com amigos, e nós temos essa sorte, não é? Dentro da companhia, de escolhermos com quem é que trabalhamos, as próprias pessoas também dão-nos muita segurança e apoio e estão sempre normalmente disponíveis para experimentar muitas opções. Portanto, acho que nunca foi assim muito estressante. Já agora, foi pelo facto de estares grávida que não entraste como atriz no espetáculo ou não teve a ver com isso? Não teve a ver. Não, isso eu tinha logo decidido que desta vez, ou seja, já tinha tido uma experiência de cocriação em que, com o João Pedro Mamed, que também é dos processos, em que estávamos os dois a criar e também estávamos os dois como atores, e eu desta vez tinha decidido que queria mesmo estar de fora, pronto, a ver só. E não ter essa responsabilidade depois também estar lá dentro. É uma boa ocasião talvez para falarmos e para lembrarmos aqui da Ana Luísa Amaral, poeta, professora, uma grande especialista nas novas cartas portuguesas, autora de uma edição anotada do livro. A Ana Luísa Amaral morreu no ano passado. Ela foi importante para vocês neste processo? Ajudou-vos a descobrir as novas cartas? Muito importante, não só pela edição, lá está, que falavas, que é, eu acho que essa edição no fundo veio descodificar não é? O livro que ao início, lá está, parece um bicho de 7 cabeças, não é? E as próprias autoras tinham consciência disso, que muitas vezes o tipo de linguagem que usam não é a mais acessível, e isso é uma escolha, foi uma escolha também, não é? De não facilitar, no fundo, também. Portanto, essa edição eu acho que é assim uma herança que a Ana Luísa Amaral deixou impressionante e que vai permitir que muitas pessoas também tenham mais acesso ao livro, não é? De forma mais esclarecida, mais imediata. E, para além disso, a Ana Luísa Amaral chegou a reunir connosco num Zoom, porque lá está, na altura, penso que foi porque estávamos em pandemia e, portanto, nós não fomos ter com ela em pessoa, mas ela, muito querida, nós mandámos-lhe um e-mail, escrevemos-lhe um e-mail e ela disse, claro que sim, quando quiserem conversamos. E estivemos cerca de 1h30 à conversa com ela, eu e a Leonor, e foi assim, eu acho que nós precisávamos daquilo também para uma espécie quase de aval final para depois partirmos para o texto já com outros pontos de vista e outro conhecimento, e ela era uma pessoa mesmo incrível, assim, com uma disponibilidade gigante para falar com o outro. Esse encontro foi mesmo, para nós foi muito marcante. E foi pouco tempo antes dela falecer, ainda por cima, portanto... Datas de apresentação próximas do Ainda Marianas na Odisseia Nacional do Dona Maria II vão ser todas em outubro, a partir de 6 de outubro, primeiro em Campo Maior, depois Teatro das Figuras em Faro, Estremoz e Lagos, portanto Alentejo e Algarve, Alto Alentejo e Algarve. Exato, é por aí que vão andar. Antes disso também no Funchal, não é? Em setembro. Exatamente. No Funchal. Catarina, eu gostava que nos levasses a conhecer a história da tua companhia, os processos, porque me parece que a história da tua companhia é também, em certa medida, a tua história como atriz. Sim. Enfim, há muitas sobreposições. Os processos são uma companhia gerada no útero da Escola Superior de Teatro e Cinema, porque vocês, na altura 3, penso eu, depois mais que se juntaram, mas eram todos colegas do mesmo ano e da mesma turma da escola, era isso? Exatamente. Portanto, inicialmente era eu, o João Pedro Mamed e o Nuno Gonçalo Rodrigues, que fomos todos colegas, exato, do mesmo ano, da mesma turma, e o que aconteceu foi, nós fizemos o exercício final juntos, com mais 2 outros atores, uma atriz e um ator, e na altura escolhemos fazer um projeto independente, ou seja, havia um professor que fazia tutoria, mas fomos nós que tomámos as decisões todas e que depois acabámos por apresentar esse projeto final. E na altura aquilo não correu muito bem, nós ficámos assim com uma sensação de anticlímax, que era o final da escola, o final do curso, e aquilo para nós não correu exatamente como nós esperávamos.
E então, logo a seguir a termos terminado a escola, decidimos logo fazer um espetáculo como espécie de vingança daquele exercício que tinha corrido menos bem. Mas o que é que tinha corrido mal, ou menos bem? Eu acho que foi... É assim, pronto, apesar de ser um projeto independente, havia sempre algumas limitações da parte da escola, nomeadamente, por exemplo, a duração. Nós tínhamos escolhido um texto, por exemplo, que daria para 1h30, 2 horas, e isso não era possível. Então o texto acabou por ser todo retalhado, trabalhámos fragmentos, pronto, houve ali várias coisas que depois, tudo somado, não foi um exercício final muito feliz. E isso deu-nos logo vontade de, ok, então vamos fazer agora outra coisa que nós queiramos mesmo fazer, que nos apeteça fazer. E eu acho que foi aí que nasceu a companhia, assim ainda de uma forma um bocadinho ingênua, e apresentámos uma coisa assim muito experimental na livraria Ler Devagar, na LX Factory. Pronto, assim uma primeira aventura. Foi o quê? O que é que fizeram? Então, chamava-se Ansel e Gretel dedicam-se ao futuro em 3 passos. E partia da história do Ansel e Gretel, mas depois ia para muitos sítios. Pronto, e no fundo tinha a ver com esta coisa de sair de casa dos pais, de acabar a escola, de fazermos à vida, não é? Do que é que vinha aí, o futuro. Pronto, mas foi o início, de facto, dos processos, foi aí. Esse é o primeiro espetáculo dos processos? Sim, talvez sim. ainda sem se chamar em processos? Sim, eu não me lembro se na altura já usámos o nome, se calhar acho que já usámos, porque já havia, apesar de não sermos uma associação, isso foi só depois que constituímos a associação, mas eu acho que nós já tínhamos usado o nome na altura e lá está, fazíamos parte, portanto era eu e o João, chamámos um pianista para estar connosco, o João Abuim, e o Nuno ajudou-nos na dramaturgia, portanto não entrava como ator, mas estava sempre por lá. E depois sim, fomos criar a associação em dezembro, que ainda hoje é o nosso aniversário, e depois a partir daí começámos a fazer espetáculos, mas sempre com muitas pessoas. Portanto, este núcleo dos 3, acho que só neste espetáculo é que aconteceu, porque a partir daí começámos sempre a chamar muitas pessoas diferentes para trabalharem connosco, fazer espetáculos com muita gente. As Marianas, por acaso, é o segundo espetáculo que só tem 3 intérpretes, porque normalmente é sempre muita gente de muitos sítios. Os processos são uma espécie de núcleo que depois sim. atrai outras órbitas. Sim. Os processos, porque andavam a ler Dostoiévski todos na altura? Lá está, claro que sim. Fizeste bem o trabalho de casa. Sim, porque eu e o João contamos uma história muito engraçada. Nós conhecemos-nos no comboio a caminho da Escola Superior de Teatro e Cinema, porque nós morávamos os dois na margem sul e tínhamos assim toda uma aventura de transportes até chegarmos à Amadora, não é? E muitas vezes íamos juntos de comboio e conversávamos imenso, e eu tinha estado, lá está, na Faculdade de Letras e tinha acabado de ler O Crime e Castigo, do Dostoiévski, e ele também andava encantado com o Dostoiévski. E pronto, e temos assim esse amor, essa paixão comum. E depois o nome surgiu, na verdade, lá está, porque o Dostoiévski tem um romance que se chama Os Possessos, e o Camus escreveu uma peça de teatro também, não é? Que na verdade, lá está, em algumas traduções é Os Demónios, noutra Os Possessos, mas pareceu-nos assim um bom título, pronto. Sendo que depois, na verdade, fomos ler a peça e nunca quisemos fazê-la, portanto havia essa piada, um dia ainda vão fazer Os Possessos, mas não, acho que não. Não vai acontecer. Aliás, porque uma das vossas premissas, não sei se lhe chama assim, mas é partir sempre, ou pelo menos acho que tem sido sempre assim, de textos originais. Sim, é verdade. Ou pelo menos retrabalhados. Exato. Por vocês. Sim. Todos escrevem? Depende, é assim, os lugares vão sempre mudando muito dentro da companhia. E a verdade é que numa fase inicial o João Pedro Mamed é que, portanto, assumiu a direção dos nossos primeiros espetáculos, não é? Era sempre o João a escrever, a encenar. Entretanto, isso foi mudando, pronto, a lógica, e hoje em dia, para além de mim, do João e do Nuno, fazem parte a Leonor Buesco, o Leonardo Garibaldi e a Isabel Costa. E, portanto, os papéis estão sempre a mudar. Mas a verdade é que até agora sempre fizemos textos originais ou reescritas, portanto... Mas para o ano, na verdade, vai ser o primeiro ano em que vamos trabalhar um texto que já existe. Okay. Um texto de um autor que já... Portanto, um texto acabadinho, pronto, que não vamos mexer nele, e vai ser uma estreia nos processos, pronto, porque isso nunca aconteceu, fazermos textos de outros autores. Podes dizer qual é, ou melhor posso, não ainda? Posso? Não, posso, claro que sim. Chama-se Vítor, ou As Crianças no Poder, e é de Roger Vitrac. Para ti, acabar a escola de teatro foi um sentimento de desamparo, ou não chegou a ser porque apareceu logo a companhia? Sim, eu acho que
ter uma companhia precisamente combate muito esse sentimento, não só no final da escola, mas ainda hoje. Portanto, é sempre um porto seguro e uma plataforma onde nós criamos os nossos próprios espetáculos e há sempre trabalho. Aliás, nós temos essa premissa que é em cada projeto todas as pessoas têm que participar de alguma forma e ganhar dinheiro de alguma forma, porque também é importante, não é? Portanto, quando eu acabei a escola, sim, acho que foi das coisas que mais segurança me deu e motivação, porque de facto é ali que começa a vida adulta, não é? Porque enquanto estamos a estudar é mais fácil não estarmos a trabalhar, não é? Em muitos casos. E depois, quando as aulas acabam, temos mesmo, pronto, agora é que começa a sério. E, portanto, ter uma companhia foi, sem dúvida, foi muito importante e continua a ser. O primeiro espetáculo dos Possessos, penso eu, faz 10 anos, não é? Este ano. Sim, sim. Portanto, 2013 para aqui, 10 Exato. anos. 10 anos é muito tempo na vida de pessoas que têm 20 e poucos, na altura. Passa-se muita coisa neste tempo. Em algum momento destes 10 anos se deu para ti o choque ou a quebra, enfim, entre um certo idealismo fulgurante que se tem à saída da escola de teatro e depois um certo lado de cansaço que vem do embate com as dificuldades da vida adulta e da vida adulta no meio artístico português, que é particularmente complicado. Houve essa transição para ti? Sim, ou não? claro, porque ao início os primeiros espetáculos que fazíamos era a bilheteira, não é? Ainda vivíamos lá está em casa dos nossos pais e a partir do momento em que começamos a ter contas para pagar, isso não pode continuar, não é? E eu lembro-me assim dos primeiros embates que tivemos e ser mesmo uma coisa que parecia um bicho de 7 cabeças e na verdade ainda foi a primeira vez que tentámos fazer uma candidatura à DG Artes, um pontual, quer dizer, aquilo na altura foi assim uma coisa e depois o perceber como é que a coisa funcionava, não é? E muitas vezes receber nãos da parte das instituições, da parte dos teatros, portanto foi um caminho muito longo. E só pela primeira vez o ano passado é que ganhámos a candidatura da DG Artes há 2 anos, portanto o bianual, mas vai ser sempre assim, não é? Portanto agora já temos que estar a preparar a próxima e as lutas são sempre as mesmas aqui, não é? Portanto esse choque se calhar deu-se sim, quando começámos a perceber, pronto, realmente nós não vamos conseguir também à partida viver só do trabalho da companhia, não vamos conseguir fazer só aqueles projetos que queremos, vamos ter que ter muitos outros trabalhos e depois todo o desgaste que vem daí, da produção, não é? Da máquina, para a máquina continuar a funcionar e que no fundo vai ser sempre assim, a não ser que o paradigma mude radicalmente e de repente a forma como as companhias são subsidiadas mude, que eu acho que não vai acontecer. Pronto, vamos andar sempre nesta luta. Para manter uma companhia junta, ou unida, ou funcionar, achas que é mais importante a amizade ou a afinidade artística? É uma grande questão. Há pouco tempo nós falámos sobre isso, lá está, numa reunião que tivemos assim mais empolgada, em que os ânimos estavam mais exaltados, e eu lembro-me de usar a metáfora, lá está, de que ter uma companhia é como estar num casamento ou numa relação. Porque muitas vezes as pessoas já disseram 30 vezes, não deixes a louça suja no lavatório e a outra pessoa vai continuar a deixar, não é? É a mesma coisa, há sempre uns que trabalham mais, outros que trabalham menos, aqueles que têm o papel de estar sempre a chamar a atenção para coisas que precisam de ser feitas, uns que têm mais o papel de criar e de mais, não é? Mais criativo. E eu acho que a chave de qualquer relação, e isto é válido, lá está, num casamento, numa relação de amizade, numa companhia de teatro, é mesmo a comunicação. Claro que a afinidade artística é importante e foi isso que nos juntou e, de certa forma, nós também temos refletido muito sobre o que é a identidade da companhia e já percebemos que para nós não faz sentido ser uma coisa estanque, lá está, agora só podemos fazer textos originais escritos por nós ou agora vamos só fazer textos de outros autores ou não, nós fazemos um bocadinho de tudo, não é? Portanto, os processos acabam por ser mais uma plataforma de amigos, precisamente, que têm vontade de estar juntos e criar juntos, mas que também têm cada um a sua individualidade artística e, portanto, eu acho que para a companhia sobreviver, eu acho que a amizade vai ser mais importante até e a comunicação, sobretudo. Catarina, à roda deste dia em que estamos a conversar, estás com os Possessos na Cultura Gesta em Lisboa a fazer uma coisa chamada Manifestos para Depois do Fim do Mundo. Trata-se de uma espécie de percurso por onde vamos sendo conduzidos com
com vários atores Uhum. a dizer-nos, quase a sussurrar-nos um manifesto. O manifesto que tu dizes é sobre o trabalho e sobre a maneira como ainda todos vivemos em função do trabalho, embora o sentido disso, da centralidade do trabalho nas nossas vidas, seja cada vez mais questionável. Não sei quem é o autor do texto, se me puderes ajudar É nisto. o grupo Crisis, que é um grupo alemão de intelectuais, pensadores, professores universitários, pronto. E é, na verdade, o único manifesto que não foi escrito depois do ano 2000, portanto é de 1999. Mas é o único que foge ali à regra, a premissa é serem manifestos muito recentes, escritos depois de 2000, que normalmente as pessoas não têm acesso assim tão facilmente, a não ser que vão mesmo fazer uma pesquisa grande como a Isabel Costa fez. Ok. Eu quero, no fundo, devolver-te esta provocação. Achas que trabalhas demais? Tens como objetivo trabalhar menos? Então, eu nunca tinha pensado, se calhar, tão seriamente nesta questão das horas que nós passamos, de facto, a trabalhar ao longo de um dia e ao longo de uma vida, como, lá está, depois de ter sido mãe. Uhum. E eu sinto que sou uma pessoa muito privilegiada, não só em questões de horários, porque eu consigo ir deixar a minha filha à creche às 10 e ir buscá-la às 2h30, 3, não é? Que é uma coisa que a maior parte das pessoas não consegue fazer. E, portanto, lá está, eu sinto que tenho um trabalho que muitas vezes não me parece trabalho. Claro que é, e muitas vezes é bastante duro e exigente e acaba por ocupar muitas horas, mas acaba por ser um trabalho também que tem uma flexibilidade diferente de outros trabalhos, não é? Claro. E sinto muito à minha volta assim, uma espécie de cansaço geral, sintomático, cada vez mais pessoas com burnouts, com, portanto, depressões associadas a esse cansaço, a esse esgotamento. E acho que é mesmo grave, acho que já não devíamos estar aqui, não é? Porque há muitos países onde as pessoas já não têm de trabalhar tantas horas, não têm de picar o ponto. Já está mais que provado que a produtividade não está associada à quantidade de horas que as pessoas passam a trabalhar. Pronto, já para não falarmos depois de questões ainda mais políticas e profundas, como, por exemplo, o rendimento mínimo universal e questões mais utópicas, não é? Mas acho que continua a ser assim uma pandemia que ficou agravada pela pandemia, porque agora também muitas pessoas trabalham, lá está, a partir de casa e é mesmo acordar, ir para o computador, ficar horas e horas e horas a trabalhar, não é? Quase já nem há as pausas. Sem a separação física entre o trabalho e a vida. Portanto, eu acho que isto está bastante complicado, pronto, a nível de alienação pelo trabalho. É um manifesto que lá está, apesar de ser de 99, e já falava desta questão do desemprego e de não vai haver empregos para toda a gente. Com o avanço da tecnologia, o trabalho vai se tornar cada vez mais obsoleto, não é? Portanto, temos que arranjar outras formas das pessoas viverem, terem um rendimento, se calhar temos de começar a chamar trabalho a outras coisas que não chamamos. Portanto, sim, nesse sentido, como em muitos outros, eu sinto que sou uma privilegiada e felizmente não sofro tanto desse mal do trabalho que escraviza. Para ti, o trabalho e a vida são coisas ainda assim distintas, ou estão de tal maneira colados, sobrepostos, porque o trabalho artístico se alimenta mais literalmente da vida do que outros trabalhos, que não é possível, não te é possível pensar um sem o outro, a vida e o trabalho. Sim, também é, às vezes quando estou de férias penso, não precisava disto. Não, mas seria muito infeliz se não trabalhasse, acho eu, naquilo que trabalho. Ou seja, acho que arranjaria outras formas de viver e eu digo muitas vezes isto, porque eu acho que se não fosse atriz seria, sei lá, hospedeira de bordo, andava sempre a viajar, fazia assim coisas também Mas pronto, também é um lado muito romântico dessa profissão, que de certeza que depois tem imensas coisas péssimas, Só não é? podemos ter lados românticos de coisas que não experimentamos. Exatamente. A fundo. Exatamente, pronto. Mas sinto que sim, que o meu trabalho está sempre presente, não é? Quer dizer, eu leio um livro, lá está, vou ao cinema, estou na rua e isso acaba por me alimentar de sempre para o meu trabalho e não há grande separação, acho eu, do trabalho artístico e da vida. Pronto, é quase um botãozinho que não se consegue desligar, não é? Catarina, e ser atriz para ti é uma ideia que se instala quando e como? Pois é, assim, eu acho, eu desde que tenho memória que acho que sempre gostei muito de teatro, de fazer teatro, de espetáculos na escola. Os meus pais
pronto, costumavam contar, lá está, que quando havia peças na escola, que eu decorava sempre o meu papel e o papel dos outros, portanto aquilo era assim uma coisa, eu adorava, mesmo o momento da apresentação, era sempre um momento de muita excitação e felicidade. Acho que, por exemplo, a questão dos nervos só veio mais tarde, quando comecei a ganhar mais consciência, mas lembro-me dos momentos em palco, em cena, serem sempre assim, momentos de muita felicidade. E lembro-me sempre de dizer isto, eu gostava de ser atriz, queria ser atriz, e houve um momento da minha vida em que comecei, lá está, a ganhar mais consciência e a ficar com certo pudor ou vergonha de assumir esse desejo. E depois foi na escola secundária onde eu estudei, na Leal da Câmara, em Rio de Moro, que tinha um grupo de teatro incrível, que é dirigido pelo Rui Mário, que é também o encenador do Teatro Tapa Furos, em Sintra. E desse grupo saíram muitos atores profissionais, portanto, dessa escola, que na verdade não é uma escola profissional, é uma escola normalíssima, mas que tinha um grupo de teatro às quartas e sextas-feiras, e onde nós íamos para lá e éramos as pessoas mais felizes daquela escola secundária. E saíram de lá muitos atores, o João Vicente, a Inês Pereira, a Carolina Salles, o José Redondo, ou seja, imensos atores que agora estão a trabalhar e que depois foram para a Escola Superior de Teatro e Cinema. E nós fazíamos, de facto, espetáculos para a escola, mas também, e eu acho que aí também deu-nos algum sentido ou seja, tornou-se uma coisa mais séria e mais profissional, porque na altura havia um festival, que era o Festival Panos, criado pelo Francisco Frazão, na Culturgest, onde nós participávamos sempre, e aquilo era com escolas de todo o país, e era assim um grande encontro de teatro, de escolas de teatro, que apresentavam textos escritos de propósito para aqueles, ou seja, para o Panos. O Panos que, entretanto, migrou para a Dona Maria II. Exatamente, sim. Portanto, nós de repente fazíamos textos da Patrícia Portela, da Hélia Correia, líamos os outros textos. Normalmente, pronto, o nosso encenador, o Rui Mário, fazia questão de escolher textos de autores portugueses, mas depois havia autores internacionais também a escreverem, aquilo era assim uma riqueza gigante. E para além disso, depois, no final de cada ano, havia sempre um espetáculo na Quinta da Regaleira, lá está, do Teatro Tapa Furos, e nós éramos sempre convocados para acompanhar a carreira, para fazer uma espécie de figuração lá no espetáculo, e a partir daí, pronto, já era muito difícil depois querermos voltar a estudar outras coisas ou voltar à vida normal, porque passávamos o verão inteiro em Sintra a participar num espetáculo profissional. Por isso acho que foi isso que depois fez com que muitos decidíssemos ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema e fazer disso mesmo uma coisa mais a sério. Mas então explica-me, o teu ano de Faculdade de Letras foi um equívoco? Não, na verdade não. O que aconteceu foi, eu acabei a escola secundária e decidi fazer um gap year primeiro. Primeiro fui fazer um ano, porque eu ainda tinha medo de decidir se ia logo para o conservatório, se ia estudar outra coisa. Então fiz um ano de pausa em que fui tirar a carta, fui ter aulas de espanhol e durante esse tempo todo estava no GTL, no Grupo de Teatro de Letras, com o Ávila Costa, porque achei que era uma boa formação também, porque muitos atores já me tinham falado do Ávila como sendo assim um mestre de muita gente, com uma formação bastante exigente, rígida, quase penosa às vezes, apesar de ele ser a pessoa mais amorosa do mundo cá fora, mas ali nos ensaios aquilo é mesmo tropa. E então decidi que, pronto, queria fazer esse ano e depois iria decidir no final se sempre se ia teatro ou não. E o que aconteceu foi que chegou ao final desse ano e eu concorri ao conservatório e não entrei. Que na altura foi um grande choque. Foi terrível aquilo, não é? Porque aos 18 anos parece tudo muito dramático e definitivo. Sim, eu achei, pronto, acabou nunca tudo. Mais vou ser atriz, acabou tudo, este não vai ainda por cima, porque foi assim, aquilo são 2 fases de provas, e eu na primeira fiquei nos 10 primeiros e depois não entrei, então foi como de género, estava lá em cima e de repente caí até, e não entrei. E pronto, e aí já tinha feito um ano de pausa, portanto pensei, não, vou estudar e vou fazer outras coisas e pronto, e hei de ser feliz à mesma. E eu vinha de Humanidades e lá está, assim, o que me interessava mais tinha a ver com a literatura, línguas, já esta ideia da hospedeira de bordo também pensei, olha, ao menos aprendo a falar outras línguas e logo se vê. E então fui um ano para lá e depois já estava a trabalhar profissionalmente em Sintra, lá está, e pensei, pronto, não vale a pena, vou estudar outra coisa, sempre dá para ter outros trabalhos, fazer umas traduções e depois, pronto, vou fazendo teatro. Só que no final desse ano, muita gente me continuava a dizer, mas concorre, há muitas pessoas que não entram à primeira,
E eu lá concorri, mas assim, já muito desencantada com aquilo e já... Ou seja, da primeira vez preparei-me imenso para as provas, aquilo foi assim ensaiei imenso, e da segunda já fui muito mais descontraída, pensei, se não entrar, não entrei, e cheguei-me a inscrever no segundo ano de letras e tudo, concorri ao período especial das provas, portanto aquilo foi tudo muito rápido, pronto, e lá entrei. E assim e depois foi. não houve dúvidas de que era Depois para ali. não houve dúvidas, sim, depois não houve, depois Ok. adorei a escola e a formação. E saíste de lá com uma companhia. E saí de lá com uma companhia, por isso acho que entrei no ano certo, apesar de tudo. Fazemos aqui uma pequena pausa para recapitular o episódio anterior do teatro. Estivemos à conversa com a Zia Soares. Quando se constrói um espetáculo, constrói-se um mundo onde habitam só aquelas pessoas que nos rodeiam, e depois há uma altura que esse mundo tem que ser partilhado. E esse é o lugar aflitivo, de pânico. Não há passinhos pequeninos, é logo o abismo. Estás ali e atiras-te. Eu trabalho lucidamente para a falha, porque quando a falha acontece é quando eu acho que aconteceu qualquer coisa ali. Eu conheci estas atrizes agora, mas sei tudo sobre elas. Quase tanto quanto sei de mim própria, desse lugar em que o riso e o choro deixam de ser contraditórios, passam a ser a mesma coisa e depois se transformam numa coisa que não é uma nem a outra. Uma boa parte da minha vida é disponibilizar-me para ser vista, para ser olhada. Mas acho que o teatro é um sítio tão generoso, tão absolutamente incrível, em que se pode ser absolutamente tudo. É que se pode ser tudo mesmo. Os artistas atormentam-se muito, eu acho. Eu não devia ter feito isto. Eu devia ter sido bailarina. Ser atriz e ser ator é uma coisa... Eu acho que vou muito em breve deixar de ser. Zia Soares foi convidada do último episódio do Teatro, que podem ouvir, recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. É lá que está disponível o podcast do Dona Maria II. Catarina, uma sugestão. Gostava de te pedir que nos sugerisses aquilo que bem te apetecer. Exatamente. Então, como estamos no final de junho, não é? Portanto, acho que uma boa sugestão para o mês que vem, e uma sugestão quase obrigatória, é o Festival da Almada, que vai celebrar 40 anos, portanto é a 40ª edição, e acontece de 4 a 18 de julho, e portanto o festival foi um dos sítios onde eu vi, assim, dos melhores espetáculos da minha vida, e que eu guardo muitos até hoje. Eu comecei a ir muito nova, lá está, morava na margem sul, portanto aquilo era ali pertinho, e acho que vale mesmo a pena. Este ano há sobretudo 2 espetáculos que eu estou com muita curiosidade de ver. Um chama-se Jogging e é de uma atriz ativista e pedagoga libanesa, espero não dizer mal o nome, que se chama Hanan Haj Ali. E, portanto, assenta na vida de uma mulher que é simultaneamente mulher, mãe, atriz e cidadã engajada, e que todos os dias corre pelas ruas de Beirute para prevenir o stress, a depressão e a osteoporose. E estou a citá-la. Sinopse. A sinopse. Portanto, acho que é uma boa sugestão. E há outro também da Schaubühne, que se chama Every Woman, de um encenador suíço que é o Milo Tau, e que estreou no Festival de Salzburgo em 2020. Pronto, para além de companhias portuguesas que também vão lá estar, como o Teatro do Vestido, o Griot e os Artistas Unidos, a Formiga Atómica. Portanto, o que não vai faltar é coisas para ver, não só de teatro, porque isso é que eu acho também a grande valência do festival, porque há música, dança, exposições, portanto é um festival incrível, que vale muito a pena. Ok, visitar o Festival da Almada, a sugestão da Catarina. Eu tenho para ti uma pergunta agora. Há sempre um momento em que entra uma pergunta gravada por alguém. Eu acho que é uma espécie de batota, ou também aqui um caso de alguém que te devolve uma provocação, mas tu já me vais explicar isso. Pergunta o João Pedro Mamed, teu colega possesso. Preferias trabalhar no aeroporto, sendo que a tua função seria acompanhar a chegada do avião de braços abertos cá em baixo, sujeito a levar com o avião na tola, e esse é o teu trabalho diário, ou todos os dias ir num submarino ver os destroços do Titanic? Que horror! Então, eu vou explicar para já o contexto desta pergunta. Realmente isto não se faz. É assim. Nós temos uma brincadeira neste processo, neste espetáculo, nos manifestos. É uma espécie de aquecimento quase, não convencional.
em que nós jogamos ao preferias lá, entre todos. E há pessoas que são muito boas a fazer isto, ou seja, significa que são muito más, não é? É uma arte, é uma saber arte. fazer bons preferias é uma arte. É mesmo. E ontem, precisamente, estávamos lá e o João disse-me: Catarina, faz aí um preferias. Portanto, quem fez este preferias fui eu, sem nunca saber que isto ia ser dirigido à minha pessoa. Bom, mais uma vez estamos a tocar na questão do trabalho e também da parvoíce, que é sempre bom. Mas, pronto, se eu tivesse que escolher, porque uma pessoa tem sempre que escolher, não é? Se não acontece Claro, uma sim. tragédia, morre toda a gente que nós conhecemos, o fim do mundo, essas coisas. Portanto, eu acho que ia escolher a primeira, João, porque lá está, mais uma vez, a questão dos aeroportos, dos aviões. Acho que preferia, entre um trabalho horrível e outra coisa também horrível, acho que escolhia a primeira. Então, o denominador comum é morte iminente, não é? Exatamente. Sim. Mas pronto, eu não sei, eu acho que estes jogos são sempre muito... Porque é entre o mau e o péssimo, não é? E é um exercício de criatividade jogar a estes jogos, que é, nós estamos sempre a ver quem é que consegue fazer pior. Há um jogo também, já agora, que é o Cards Against Humanity, não sei se conhece. Nós também jogávamos muito e que é isso, são aquelas coisas que mas são muito criativas, mas ao mesmo tempo são muito horríveis, pronto. E isto também é arte. Está escolhido o trabalho do aeroporto. Para terminar, Catarina, tens alguma passagem preferida das novas cartas que gostasses de nos deixar? Ui, tenho várias. Deixa ver se... Agora assim de cor, quer dizer, deixa ver se eu consigo. Mas eu, por acaso, vou conseguir citar, porque tenho aqui o guião. E claro que uma das minhas passagens preferidas ia estar no guião, não é? Ok, então diretamente do guião do Ainda Marianas. Exatamente. A tua passagem preferida das novas cartas, por agora. E de novo nos encontramos juntas, as três, igualmente aqui, como em muitos outros tempos e decisões, recusando sermos sombra, sedativo, repouso de guerreiro. Guerreiros, nós, mulheres de corpo inteiro e segura mão. De Mariana tirámos o mote, de nós mesmas o motivo, o mosto, a métrica dos dias. Assim inventamos já de Mariana o gesto, a carta, o aborto. A mãe que as três tivemos ou nunca e lhe damos. A acusamos, recusando-nos a ilibá-la por fraqueza, cobardia, fazendo dela uma pedra, a fim de a atirarmos aos outros e a nós próprias. Obrigada, Catarina. Obrigada. Felicidades com o Ainda Marianas para este ano e para os outros projetos que tiveres aí pela frente. A Catarina Rolo Salgueiro foi convidada desta quinzena do Teatro, uma possessa no Teatro. O podcast do Dona Maria II volta daqui a 15 dias com nova conversa. Até lá.